Que a graça do Filho do Altíssimo seja na vida de todos que me acompanham nesse momento. Esse cidadão é o Walid Shoebat, filho de um pai palestino e de uma mãe americana, e ele é naturalizado americano. E nos Estados Unidos ele se apresenta como um ex-muçulmano e ex-terrorista convertido ao cristianismo. Ele desenvolveu uma interpretação islâmica do Apocalipse e está ganhando muito dinheiro vendendo seus livros. Islam is Islam is Islam. Ele ensina que a besta é o Império Turco-Otomano restaurado, que o Anticristo é o presidente da Turquia, nesse caso o Erdogan, que todos os muçulmanos são terroristas e devem ser considerados como inimigos, que Alá, o Deus do Islã, é o próprio Satanás, inclusive que a marca da besta está relacionada ao nome de Alá. Esse é o versículo de Apocalipse 13:18 que fala da marca da besta, e no grego as letras também representam números, e essas últimas 3 letras são entendidas por seus valores numéricos. Esse X no alfabeto grego é a letra Ki, e vale 600. Essa letra do meio é o Qi, e vale 60. E essa letra no final é o Sigma, e vale 6. Então no grego Ki Sigma é 666. E se o apóstolo João, além de mandar calcular o número da besta com os valores das 3 letras gregas, já deixou o resultado que é 666, é porque a sabedoria e o entendimento para fazer esse cálculo independe do conhecimento da língua árabe. When I first saw the Codex Vaticanus, I was literally shocked because I could read the text. It was Arabic. It was Arabic. It was Arabic. Bism, in the name of, and this word, you can ask any Arab what that word is. Bism Allah, in the name of Allah. Só que Shoebat, ao invés de calcular os valores das letras gregas, usou a sua sabedoria e o seu entendimento de árabe para ler a marca da besta em árabe no texto grego. E agora está dizendo ao mundo inteiro que a marca da besta está relacionada ao Islã. Onde é que está a mentira e a safadeza? A mentira e a safadeza está no fato dele isolar o Qi, a letra do meio, aplicar um giro de 90 graus e depois um efeito espelho. E o que é um efeito espelho? É uma imagem invertida. Por exemplo, se eu aplicar um efeito espelho na letra R, ela fica assim. Para nós, o R invertido não faz sentido nenhum. Mas para um russo, o R invertido faz sentido, pois no alfabeto russo, o R invertido é a letra Ya, e Ya em russo significa eu. As duas frases significam a mesma coisa, tanto em inglês como em russo. I speak Russian, я говорю по-русски. Eu falo russo. E da mesma forma que o R invertido ou espelhado do idioma russo não tem nada a ver com o R português, um Qi grego com um giro de 90 graus e com efeito espelho não tem nada a ver com a palavra Allah em árabe. As John documented what he saw on the godly video. God showed him. Ele afirma que Deus mostrou para João só aquilo que ele descobriu recentemente através da sua sabedoria e do seu entendimento de árabe. Onde é que está a mentira e a safadeza? A mentira e a safadeza está no fato que essas letras são letras minúsculas. E o Novo Testamento grego originalmente foi escrito com letras unciais, ou letras maiúsculas. Observe os 2 tipos de letras no alfabeto grego. E é impossível adaptar a letra árabe Alá com 3 traços escritos dessa forma, porque a escrita árabe é cursiva. E o grego, além da escrita cursiva, tem a escrita uncial. Esse traço horizontal em cima do Qi cursivo, que na vertical poderia representar a letra Aleph, o A de Alá do alfabeto árabe, é uma adição dos copistas e não se encontra no Novo Testamento grego uncial. E se um traço fosse colocado em cima do Qi uncial de 3 traços, ficaria muito estranho. Inclusive, o Qi uncial grego é semelhante ao ideograma chinês do número 3. Esses são os ideogramas chineses dos números de 1 ao 10. Eles também são usados no Japão. E da mesma forma que o Qi grego não tem nada a ver com o ideograma chinês do número 3, muito menos com a palavra árabe. O Qi é só uma letra, e a palavra Allah é composta de 4 letras.
Se você tem dificuldade em identificar um falso profeta através dos ensinos que ele expressa com a boca, é só observar como ele se expressa com as mãos. A literal badge. All right? Made it, all right? Made it, all right? Made it, all right? In fact, the Prophet of Islam says every Muslim coming from the east and from the east, or kings from the east, they came to. That is a non-Muslim nation, including Rome. One reference in destruction. Did God forget to mention? You figure now they never heard it. The creed goes as follows: right-hand side of Allah, and hit it in the heart of the Arab world. And if against Arabia, continues to say when he's captured this Lucifer. E os adeptos de Walid Shoebat se gabam que um muçulmano se converteu para revelar esse mistério para eles. Olha só esse blog, Milagres Islâmicos. Os muçulmanos conseguiram ler os nomes Alá e Maomé nessas folhas. Alá no peixe, Alá no gato, Alá na asa desse pombo, Alá no limão, Alá na maçã, Alá na orelha desse bebê, Alá no dedo de um homem, Alá no cavalo, Alá no grilo, Alá na carne, Alá no formigueiro, Alá nos galhos dessa árvore. When I first saw the Codex Vaticanus, I was literally shocked because I could read the text. It was Arabic. Como você pode perceber, existe uma forte tendência no muçulmano para encontrar o nome de Alá em tudo. E o Walid Shoebat usou o mesmo misticismo muçulmano para encontrar Alá no texto grego. Só que ele fez uma manipulação ridícula com a letra Qi, transformou a letra Qi em duas espadas cruzadas e a letra Sigma numa cimitarra, uma espada oriental, e diz que isso em árabe se lê Bismillah. Para quem não sabe, Alá é uma palavra árabe que significa Deus. Se você comprar uma Bíblia em árabe, o nome Alá estará lá de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Alá na Bíblia árabe. Apenas alguns exemplos para aqueles que continuam em dúvida. Os escritos árabes, imagens abaixo, com exceção do primeiro, foram tirados diretamente da Bíblia em árabe, chamada em árabe de Al-Kitab al-Muqaddas, isto é, livro sagrado. Esta é a escritura usada pelos cristãos de língua árabe, dos quais existem em torno de 15 a 20 milhões no Oriente Médio. Para aqueles que não estão familiarizados com os escritos árabes terem como comparar estas imagens, a primeira é um versículo do Alcorão, que é a escritura islâmica. Nas imagens, a palavra árabe Alá está sublinhada para que possa ser facilmente identificada. Comparando as imagens, pode-se ver claramente que a palavra Alá aparece tanto nas imagens do Alcorão quanto nas imagens da Bíblia árabe. De fato, a palavra Alá aparece ao longo das traduções árabes da Bíblia, uma vez que este é simplesmente o nome de Deus, Inshallah, se Deus quiser. Os exemplos abaixo ajudarão a dirimir as dúvidas daqueles que têm sido vitimados pela crença de que muçulmanos adoram um Deus diferente, tanto pela propaganda hostil e pela mídia, quanto pela propaganda missionária cristã. Esperamos que isto sirva como documentação suficiente para aqueles que continuam em dúvida sobre este tema. Não podemos pensar em outro modo de provar este ponto, exceto encorajar todos a fazer posteriores pesquisas críticas e de mente aberta por conta própria. Por favor, não esqueça de comparar as imagens. Alcorão, Surata 1, versículo 1, tradução em português. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Alcorão, Surata 1, versículo 1, transliteração do árabe. Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Na transliteração está Bismi Allahi e não Bismillah.
E aqui está a palavra Alá em árabe. Gênesis 1, versículo 1, Bíblia em português. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis, transliteração do árabe. Fi al-Badi, Kalaka, Allahu, As-Samawati, Wa al-Ardi. E aqui está a palavra Alá transliterada. E aqui Alá na escrita árabe. A mesma grafia que aparece no Alcorão. João 3,16, Bíblia em português. Pois Deus amou tanto o mundo que os muçulmanos não creem que Jesus morreu pela humanidade. Por isso a omissão da parte final do versículo. Mas os cristãos do Oriente Médio acreditam. E eu não vou ler as transliterações em português, apenas identificar a palavra Alá. E ela está aqui, e no texto árabe ela está aqui. Ou seja, Alá amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lucas 1,30, Bíblia em português. Não tenhas medo, Maria, achaste graça diante de Deus. Na transliteração, a palavra Alá aparece aqui. E no texto árabe, Alá aparece aqui. Ou seja, Maria achou graça diante de Alá. E o que dizer da festa do Pentecostes, na ocasião em que Jerusalém recebeu judeus que nasceram em outras nações, que falavam aramaico ou hebraico, mas tinham outras línguas como maternas. E Deus derramou o Espírito Santo entre os irmãos locais, e os irmãos locais passaram a falar as línguas maternas deles. Atos 2,7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, emedos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Os judeus e os prosélitos, que tinham o árabe como língua materna, se maravilhavam de ouvir as grandezas de Deus na língua árabe. E as grandezas de Deus são o mesmo que as grandezas de Alá. E esse evento ocorreu 10 dias após a ascensão do Messias. E o Islã, como religião, só surgiu no 7º século depois do Messias. E agora? Você que defende que Alá é o próprio diabo. Filipenses 2,11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não importa qual seja a língua. Árabe, chinês, coreano, espanhol, hebraico, italiano, japonês, português. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o Ali Shoebat não passa de um falso profeta jesuíta a serviço do Vaticano. No século XVI, no período da Reforma, os reformadores já identificavam o papado como o chifre pequeno e o anticristo. E o Papa Leão X reuniu teólogos para refutar os argumentos dos reformadores. Foi quando surgiu a Contra-Reforma. E o padre jesuíta Francisco Ribeira, para tirar o Papa do fogo cruzado dos reformadores, tirou o anticristo da história e colocou ele no futuro. Criou a teoria do rapto secreto antes da vinda do anticristo, desconsiderou o cumprimento histórico das 70 semanas e o ministério do Messias na 70ª semana, isolando e atribuindo ela a um suposto anticristo que virá no fim dos tempos para fazer um acordo com Israel de 7 anos. E há uma grande semelhança com aquilo que os cristãos evangélicos sinceros creem com aquilo que a tradição islâmica ensina. A tradição islâmica ensina que o Imam Mahdi virá como um muçulmano influente no cenário mundial e fará uma aliança com Israel de 7 anos. Agora, como pode evangélicos e muçulmanos acreditarem praticamente na mesma coisa? Muitos não sabem, mas o Islã foi criado pelo Vaticano, com a finalidade de tirar Jerusalém do controle dos judeus e conquistá-la para o Papa. A primeira mulher de Maomé foi Khadija, e ela era católica.
E Maomé foi influenciado pelos escritos de Agostinho e preparado por monges agostinianos para ser profeta do povo árabe. E o Vaticano usou o Islã para perseguir os judeus e os missionários cristãos que se opunham ao seu título de cristianismo. E isso impediria que os árabes fossem evangelizados. Só que a história das cruzadas mostra que a Igreja Católica criou uma ameaça contra os seus propósitos, e isso já estava previsto nas profecias. E se as tradições escatológicas que existem entre os cristãos evangélicos e os muçulmanos são idênticas, não é coincidência nenhuma. Yeshua bate seus adeptos, ao mesmo tempo que disseminam o ódio e o preconceito contra os muçulmanos, taxando todos eles de terroristas indiscriminadamente, chamando Alá de Satanás e anunciando a vinda do Imam Mahdi, o anticristo islâmico, estão na verdade preparando o caminho para o verdadeiro anticristo.